É um regime cheio de promessas, é um regime cheio de sonho, mas é um regime que pode-se dizer que no essencial não realizou nenhuma dessas promessas e nenhum desses sonhos. O que ocorreu logo em outubro de 1910 foi um surto de greves, de lutas sociais muito grande, porque os trabalhadores pensavam que agora, em República, é mais fácil lutar pelos direitos dos trabalhadores. Um trabalhador, a sua vida situava-se neste plano. Ter ou não ter trabalho num determinado dia era chegar ao fim do dia e ter ou não ter pão para os seus filhos e, portanto, ter ou não ter sobrevivência. Apesar de tudo, houve algum tempo depois, às 8 horas, apesar de tudo, houve algumas medidas importantes do ponto de vista social que foram decretadas pela República. Porque quando me vêm dizer mas morreu mais gente nas greves da República do que nas greves do Estado Novo. Sim, a diferença é só esta. É que o Estado Novo proibiu o direito à greve. A Primeira República falhou. No primeiro episódio de Nós Republicanos, vimos como o regime implantado há 100 anos deixou um conjunto de símbolos e valores democráticos que são o verdadeiro legado político herdado pelo século XXI. Mas, na prática, o regime fracassou e deixou-se morrer sem grande resistência após 16 anos incompletos de vida. Contudo, precisamos de saber mais. Em termos políticos, os factos não estiveram à altura dos ideais, mas o que aconteceu no plano laboral? O mundo do trabalho que conhecemos hoje, nas suas práticas e leis, será de algum modo herdeiro da Primeira República? Quando há uma mudança de regime, eu penso em 1974, exatamente a mesma coisa. Mesmo vastas camadas da população que não eram politizadas, mas que tinham consciência que as coisas não estavam bem, ao mudar o regime, há uma grande esperança que talvez as coisas melhorem. E o que ocorreu logo em outubro de 1910 foi um surto de greves, de lutas sociais muito grande, porque os trabalhadores pensavam que agora, em República, é mais fácil lutar pelos direitos dos trabalhadores. Um trabalhador, a sua vida situava-se neste plano. Ter ou não ter trabalho num determinado dia era chegar ao fim do dia e ter ou não ter pão para os seus filhos e, portanto, ter ou não ter sobrevivência. Bom, os operários têm uma ideia de república social. E, portanto, quando nós pensamos que eles depois, a partir de 1911, 12, fazem greves constantes e põem em causa a República a partir de 13 e de 14... Claro que sim, põem, porque aquela não era a República que eles estavam a desejar. Eles queriam uma República diferente, uma República social e com grandes preocupações sociais. É claro que a República aí, não sei se teve ou não teve capacidade para manter essa aliança com o movimento operário, pelo menos teve grandes dificuldades em responder às grandes exigências do movimento operário. Na reta final da monarquia e perante um Partido Socialista fraco e dividido, o operariado foi gradualmente transferindo o seu apoio para o Partido Republicano. Esteve ao lado da Revolução e esperava, depois do 5 de outubro, que os seus anseios por direitos, liberdades e garantias fossem rapidamente satisfeitos. Mas, dissipado o fulgor revolucionário, dissipou-se a esperança. Logo após a implantação da República, como dizia o César de Oliveira, rapidamente os trabalhadores viram que a República não tinha muito para eles, tinha essencialmente para as classes médias. É, por conseguinte, um mundo novo que desperta. Sindicatos que surgem por todo o lado, associações de classe, lutas, de tal modo que o governo provisório ficou completamente esmagado pelos conflitos sociais que ele não conseguia, não tinha capacidade de resolver. Ou porque a ilusão fora demasiado grande ou a decepção demasiado rápida, o operariado sentia-se traído nos seus sonhos para a República. Os sucessivos governos são cercados pela contestação, sem capacidade de resposta e maniatados pelas dificuldades financeiras
herdadas da monarquia. Só que a crise económica não explicava tudo. A República não tinha um plano para os trabalhadores. O governo do Afonso Costa conseguiu impor o equilíbrio orçamental em 1913, porque durou um ano e foi dos que mais durou durante toda a Primeira República. Portanto, a República legislou cheia de voluntarismo em todas as direções, mas o essencial não passou do papel, é verdade. É um regime cheio de promessas, é um regime cheio de sonho, mas é um regime que pode-se dizer que no essencial não realizou nenhuma dessas promessas e nenhum desses sonhos. E mais do que isso, em muitos casos, na tentativa de os aplicar e de os realizar, provocou desastres. Não há propriamente um programa económico, não é? Quer dizer, não houve nem a nível de nenhum governo especificamente, e se quisermos desenvolver ou sistematizar um programa económico para a Primeira República ou um modelo económico, não existe efetivamente, até porque a instabilidade no quadro político dificilmente o proporcionaria. Com muitas promessas por cumprir e a população operária contra ela, como reagiria a Primeira República à contestação? A República ainda mal tinha completado um mês quando acontece a primeira greve. Os trabalhadores dos elétricos paralisam Lisboa, exigindo uma redução do horário de trabalho para 8 horas por dia e 6 dias por semana, 30 réis de aumento mensal e 12 dias de férias pagas. O ministro do Interior, António José de Almeida, convence os patrões ingleses da Carris a ceder a algumas reivindicações e abre a caixa de Pandora. Seguem-se greves consecutivas do gás, dos sapateiros, padeiros e caixeiros de Lisboa, corticeiros e conserveiros de Setúbal, jornaleiros do Alentejo e Ribatejo, operários da CUF no Barreiro, do setor têxtil no Porto e em Braga e dos ferroviários um pouco por toda a parte. O número total de greves ao longo da Primeira República viria a rondar as 518, à média de mais de 30 por ano, de tal modo que chegam a acontecer contra-manifestações anti-greve. Mas mais graves que os números eram os factos. Tiros, mortos, bombas, descarrilamentos e uma reação brutal por parte das forças da ordem. A luta pelos direitos dos trabalhadores na Primeira República é, na verdade, uma história de violência. Foi sem dúvida, e a violência era intrínseca às características do regime. Era estrutural, podemos dizer, com as características do regime. E começou logo no 5 de outubro. O que vai marcar esse período não é a violência em abstrato, mas é o facto do Estado ter perdido o monopólio da violência e ter perdido por iniciativa dos próprios governos. A República não tem uma estratégia social para defender a aliança com o movimento operário. E tão precisa ela era para a República se aguentar no poder. É o movimento operário que vale à República em todos os momentos críticos. Mas, no entanto, a República trata mal o movimento operário. Trata-o mal e trata-o com grande severidade repressiva. A violência estava inscrita no código genético do regime. O 5 de outubro só fora possível com recurso a milícias civis organizadas em torno da Carbonária. A ação desses grupos armados será louvada como patriótica e, uma vez instaurada a República, tornar-se-á, não poucas vezes, a primeira linha de defesa dos governos, não esquecendo a intervenção da recém-criada Guarda Nacional Republicana. Nós hoje não temos ideia do que era uma greve nessa altura. Não havia pré-avisos, não havia serviços mínimos. Quer dizer, uma greve, quando era greve, era tudo, parou tudo de um momento para o outro. E havia greve até algum rebentar. Claro, a parte forte era o patronato, a parte fraca eram os trabalhadores. E os trabalhadores tinham que fazer coletas para fazer greves. E a greve era fome. A greve era fome e repressão. A greve era fome e repressão. E muitas vezes mortos, não é? Havia um dedo leve no gatilho. Disparava-se a matar por tudo e por nada. E do outro lado também. Ou seja, mandavam-se bombas com... estes grupos civis armados, o seu armamento por excelência eram as bombas de fabrico caseiro. Aquilo que era chamado normalmente a artilharia civil. O fado do 31, cantado pela atriz Maria Vitória,
surgiria por essa altura parodiando a zaragata em que se transformara o cotidiano nacional. No entanto, como sempre acontece quando se fala da Primeira República, há duas formas de olhar o problema. É claro, houve uma certa incapacidade, sem dúvida nenhuma, da República, dos sucessivos governos, para dialogarem com o mundo laboral. Houve, sem dúvida nenhuma. Isso é um facto. Mas a agitação social não foi apenas apanágio daquela época, e se décadas mais tarde, em pleno Estado Novo, essa agitação social não era tão grande como foi na República, é porque a repressão era incomparavelmente mais dura, mais determinada do que foi durante a República. Quem inicia, em grande parte, práticas que depois o Estado Novo aprofundará e refinará, infelizmente é preciso dizer o que foi a República. Prisões sem julgamento, deportações sem julgamento, tudo isso é a República que inicia contra o movimento operário. E é preciso dizer que a República trata o movimento operário com muito mais violência do que trata aos católicos ou aos monárquicos. Nem tem comparação. Tudo parece ter corrido mal na relação da República com o trabalho. Mas então como chegamos ao regime que temos hoje? Com um Código do Trabalho, direitos e garantias? Terá sido mérito do Estado Novo? Ou será que devemos tudo ao 25 de Abril? A República não é um episódio à margem da história. Por muito que tenha querido romper com a monarquia, o país que lhe caía nas mãos era o mesmo que existira até 4 de outubro de 1910. Um país ainda maioritariamente agrícola, mas onde 50% da terra estava por cultivar. A rede de transportes e comunicações precisava de reforma urgente e a Revolução Industrial nunca acontecera de facto, muito por culpa de um tratado de Methuen que desde 1703 inundava o mercado de produtos ingleses. Apesar das intenções de progresso, o modelo económico da regeneração caíra na bancarrota e vira-se confrontado com a imigração e a transferência de capitais para o estrangeiro. A crise económica e financeira dos anos 90 é uma crise terrível. Vivemos, nessa altura, dificuldades colossais, ainda por cima agravadas com a não remessa cambial dos imigrantes do Brasil para Portugal. Portugal vive com grandes dramas de déficit, já nessa altura, e isto é uma velha história portuguesa, o déficit, e nessa medida vai ser preciso uma política de redenção, e a República oferece-se aos portugueses como a redenção nacional. Quanto à situação dos trabalhadores, um inquérito governamental do início de 1910 revelava total ausência de proteção social, baixos salários, trabalho infantil, 10 a 12 horas de trabalho diário, entre outros índices preocupantes. O ordenado semanal de um corticeiro, por exemplo, situava-se entre 3 e 4 mil réis, num tempo em que só o pão custava 45 réis, 1 quilo de arroz 100 e 1 quilo de bacalhau 240. A primeira preocupação da República é, portanto, o equilíbrio orçamental. É criado o Ministério do Fomento, uma nova moeda, e começa a legislar-se nas áreas fundamentais. Na área da agricultura e na área do setor produtivo, valerá apenas destacar, talvez tenha sido uma das medidas mais inovadoras dos tempos do governo provisório, a criação do crédito agrícola. Ainda que tenha sido mais aproveitado por proprietários que agricultores, o crédito agrícola foi uma medida inovadora de apoio à aquisição de meios de exploração e desenvolvimento da agricultura. Na indústria, verificam-se progressos nas conservas, juntando-se ao vinho, fruta e cortiça como base das exportações nacionais. Surgem a indústria química e do cimento, e ainda que a maior parte das unidades industriais seja artesanal e de mão de obra familiar, existem já alguns grupos de grande dimensão, como a CUF.
A CUF, que já se constituíra no final do século XIX, em 1908, já começa a sua estruturação no Barreiro e é efetivamente um setor em crescimento e um setor muito importante, naturalmente dominando no mundo da química e aventurando-se por setores mais inovadores, nomeadamente ao nível da produção de adubos. Entre 1910 e 1926, também a rede viária cresce em alguns milhares de quilómetros. São lançadas pela primeira vez as bases para a exploração do turismo. É desenvolvido um plano portuário que acabará por ser herdado pelo Estado Novo. E são lançadas as infraestruturas para o desenvolvimento das comunicações. O propósito, desde logo, surge em 1911, de reorganização dos serviços da Administração Central de Correios e Telégrafos, com o célebre CTT e a sua criação, com alterações e um pensamento estratégico também a esse nível, que foi estruturante e que foi muito duradouro. As aproximações e a forma como acaba por ser resolvida e implantada em Portugal a telefonia sem fios, a TSF. Com governos a sucederem-se a cada 4 meses no poder e sem nunca determinar com clareza uma política de desenvolvimento para o país, a Primeira República avançou, apesar de tudo, com alguns programas económicos relevantes. E mais do que isso, se os 16 anos de regime foram dilacerados por greves e lutas com as associações de trabalhadores, é preciso ter presente 2 questões fundamentais. 1, foi a Primeira República que consagrou o direito à greve. E 2, foi ela também quem reconheceu legalmente as associações de trabalhadores. Aquelas que viriam a ser, afinal, o ponto de partida para o movimento sindical dos nossos dias. Penso que não é exagero algum, nem descaracterizar o processo, dizer-se que a CGTP Intersindical Nacional é herdeira e, de certa forma, faz num determinado contexto uma síntese das correntes que se foram manifestando e que foram evoluindo na sociedade portuguesa, não é? E apesar do historial de tumultos e violência, a verdade é que a jovem República Portuguesa promulgou algumas das leis laborais mais progressistas da Europa do princípio do século XX. Umas não surtiram o efeito desejado, outras talvez tenham vindo antes do tempo, mas uma parte importante do património de direitos que hoje temos por intocáveis nasceu do confronto entre os governos e sindicatos da Primeira República. A mão de obra infantil é hoje tida por inaceitável e desumana. A 26 de outubro de 1910, 3 semanas apenas após a Revolução, a República proibia o emprego a menores de 16 anos no serviço de máquinas contínuas de fabricação de papel e semelhantes. A greve é um direito fundamental dos trabalhadores portugueses do século XXI. Foi regulada a 6 de dezembro de 1910. O direito a um dia de descanso semanal, que à luz de hoje poderá parecer absurdo pôr em causa, foi regulamentado em 1911. Mais tarde, viria a lei que estipulava em 8 horas o máximo de trabalho diário permitido. Se hoje entramos num serviço da administração pública ou num tribunal e o mais provável é encontrarmos do outro lado uma mulher, importa dizer que foi também só a partir de 1911 que a função pública abriu as portas à entrada de mulheres e que a primeira advogada subiu à barra do tribunal em 1913. No mesmo ano, foi estabelecido o direito à assistência clínica, medicamentos e imunização para as vítimas de acidentes laborais, outra garantia elementar de qualquer contrato de trabalho contemporâneo. Nem tudo fracassou na República, portanto. Apesar de tudo, houve a lei da greve, apesar de tudo, houve algum tempo depois as 8 horas, apesar de tudo, houve algumas medidas importantes do ponto de vista social que foram decretadas pela República. Mas é evidente que, principalmente durante o período da guerra, claramente o movimento operário vai ficar muito zangado com os republicanos. Mas se a Primeira Guerra seria um fator determinante para o agudizar da crise e para a perda de popularidade da República, a verdade é que já depois do conflito, a pressão sindical levaria os governos a aprovar uma série de medidas importantes. A República começa a ter um programa, se você quiser, em termos modernos, social-democrata. Progressividade do imposto, reforma agrária, lei das 8 horas de trabalho, segurança social, legalização da central sindical, e são tudo coisas do pós-guerra.
o seguro obrigatório contra acidentes de trabalho, seguro social obrigatório na doença, seguro social obrigatório na invalidez, velhice e sobrevivência, regulamentos de higiene, salubridade e segurança nos estabelecimentos industriais, a construção dos primeiros bairros sociais e até um ensaio de reforma agrária são conquistas dos trabalhadores que a República ainda faz passar, apesar de se encontrar já ela própria em estado terminal. Poder-se-á perguntar, então, se durante a Primeira República foram consagrados tantos direitos a favor dos trabalhadores, porque houve tantas greves, tantas manifestações, tantos combates sangrentos. Por um lado, por culpa das contradições dos governantes, a República legalizou o direito à greve, mas legalizou também, por exemplo, o lockout, a recusa por parte da entidade patronal em ceder aos trabalhadores os instrumentos necessários à sua atividade. Por outro, regulamentou as associações de trabalhadores, mas tratou de tal modo os sindicatos que Afonso Costa, o mais emblemático governante republicano, ganharia o cognome de racha sindicalistas. O diálogo não foi muito praticado. Diga-se também que, por parte das associações de classe, inicialmente, quando a República é proclamada, não existia uma central sindical. Mas nem tudo foi responsabilidade dos governos. Ao reconhecer legalmente as associações de trabalhadores, a República tornou-as parte da solução e parte do problema. Após 1910, os sindicatos e associações de classe multiplicam-se, mas não conseguem entender-se numa plataforma de união que os leva à mesa das negociações. Depois, só em 1914, é que é fundada a União Operária Nacional, que pretendia ser uma central sindical, mas que, em boa verdade, foi sempre de uma inoperância muito grande. Ela vai durar até ao sidonismo, mas eu recordo-me de um jornal operário que em 1917 dizia que a União Operária Nacional não passava de uma tabuleta na porta. Em 1919, a União Operária Nacional dá lugar à Confederação Geral do Trabalho, mas só em 1924 o governo a reconheceria como legítima representante dos trabalhadores. Contudo, esse não seria o único problema do movimento operário. Em 1911, o movimento operário tem 600 títulos de imprensa. Não é? Isto mostra até que ponto é poderoso e é importante este tipo de vitalidade. É claro que este movimento operário tem um projeto político. Portanto, não pensemos que é só o projeto político da direita que se confronta com o modernismo dos republicanos. Uma transformação política tão radical como a passagem de uma monarquia para uma república abre caminho a muitos projetos de poder. Os monárquicos queriam voltar ao poder. As classes poderosas queriam o poder. Os militares foram querendo o poder. Mas o operariado também queria o poder. Uma vez implantada a República, o movimento sindical escapou rapidamente das mãos de republicanos e socialistas para o movimento anarquista que via ali a sua oportunidade. O projeto político dos operários, do movimento operário sindical, anarquista, libertário, etc., é um projeto político que só, de uma forma tática, participa no projeto republicano. Eles pensam, ok, nós vamos ter a República, temos um pouco mais de liberdade, convém-nos, mas o nosso projeto político é outro. Os acontecimentos em Portugal não decorriam à margem do resto do mundo. 2 anos antes, dera-se a Revolução Bolchevique e os seus ecos rapidamente percorrem a Europa. E há uma coisa que caracteriza o movimento operário português, é que há sempre uma atenção grande àquilo que se passa no plano internacional. O Partido Comunista Português surge em 1921 e vem igualmente empenhado em utilizar os sindicatos como forma de derrubar o regime. A CGT, portanto, foi uma realidade e durante muito tempo muito marcada por uma influência determinante dos anarquistas.
Depois a corrente intersindicalista, né, as comissões intersindicais marcam uma postura mais... são protagonistas de uma postura mais marxista. Mas o confronto entre as duas tendências, anarcossindicalismo e comunismo, em vez de fortalecer o movimento operário, enfraqueceu-o e dividiu-o, dando força ao patronato, à direita e aos militares. Todos queriam derrubar o regime, mas cada um tinha os seus planos para depois. Com o fim da Primeira República, viria a ditadura, a censura e a proibição dos partidos políticos. Em 1932, chegou a proibição das greves e, em 1933, o Estado Novo pôs fim ao sindicalismo livre e ordenou a prisão e deportação de sindicalistas. A luta pelos direitos dos trabalhadores na Primeira República foi sempre difícil e, por vezes, sangrenta, mas pôde gabar-se de algumas grandes diferenças para o regime que lhe sucedeu. Porque quando me vêm dizer, mas morreu mais gente nas greves da República do que nas greves do Estado Novo. Sim, a diferença é só esta. É que o Estado Novo proibiu o direito à greve. Morreu mais gente nas manifestações de rua da República. Sim, mas o Estado Novo proibiu o direito de manifestação. Não havia manifestações. O mundo do trabalho foi, talvez como nenhum outro, o espelho fiel da tumultuosa história da Primeira República. Repleto de conquistas e desaires, é ainda necessário repartir culpas e méritos por governantes, trabalhadores, sindicatos e projetos políticos que nem sempre foram os mais claros. Quem quiser poderá ler nos factos aqui recordados que a República fez muito pelos direitos dos trabalhadores e quem preferir poderá ler precisamente o contrário. Qualquer delas será muito provavelmente uma leitura simplista. Mas há algo indiscutível. Ao contrário da monarquia que a antecedeu e da ditadura que se lhe seguiu, a Primeira República deu voz aos trabalhadores. Fê-lo de forma insuficiente, errada e escolhendo muitas vezes o caminho mais difícil, mas fê-lo. E se lhe retirarmos a violência, é sem dúvida a família que mais próxima está da luta dos trabalhadores no século XXI.